Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz, querido signo de Virgem, Sol, Lua e Ascendente em Virgem. Lembrando a todos vocês que respeitam o Papa Leão XIV, que ele é do signo de Virgem, 14 de setembro, e para quem gosta do BTS, o Namjoon é do signo de Virgem com ascendente em Sagitário, reconfirmado porque ele mandou o bracelete de nascimento do berçário para nós fazermos um mapa astral. E o Jungkook também é do signo de Virgem, e na live ele oficializou que ele nasceu na madrugada, não foi de noite, então ele é de Virgem com ascendente em Leão. E o Jin do BTS também tem ascendente em Virgem. O Jin é de Serpentário, porque ele nasceu em ano bissexto, então a maioria das pessoas pensam que ele é de Sagitário, mas ele é de Serpentário com ascendente em Virgem também. Sol, Lua e ascendente em Virgem. Essa leitura é particularmente, especificamente, para você que está conectado com o sétimo chakra lilás coronário, para receber o downloading do universo. Se você está preso no primeiro chakra vermelho, essa leitura não é para você. E se você tem grande conexão com o chakra verde do coração, assiste às outras leituras de Áries. Áries não saiu verde. Touro, Leão e Câncer, ok? Touro, Leão e Câncer. Na meditação saiu Sincronia Universal, Esmeralda, com frequência Esmeralda, conectados com a sabedoria do universo, que é representado pela cor verde, Arcanjo Rafael Verde. Mas aqui, essa leitura, eu fiz a meditação e a minha dúvida é se era para botar verde para vocês também. Mas apareceu a cor lilás na meditação, ok? Sem eu digitar o que eu queria, que cor eu queria, ok? Então, essa telepatia que acontece com o tablet realmente é telepatia, porque frequência de Wi-Fi, assim que ela recebe a informação, ela conecta. Se você é capaz de mandar a informação pela sua telepatia, eu sei que a maioria de vocês não é capaz, 1% da população consegue. Estão conseguindo, 1% somente mundialmente estão conseguindo já fazer telepatia. E um dos instrumentos que mais capta a telepatia é o instrumento que utiliza o Wi-Fi. Se o teu celular e o teu tablet não tiver fotos pessoais suas, então eles são aparelhos neutros que conseguem captar rapidamente. É isso que eu estou entendendo, porque eu estou estudando esse fenômeno que está acontecendo comigo desde o ano passado, muito difícil de explicar, mas que realmente está acontecendo, já que eu faço telepatia e meditação, e o tablet, quando eu ligo o tablet sugere algumas coisas que eu estava pensando, não que eu estava escrevendo. Então isso é telepatia, tia Sol? Lógico que sim, mas somente 1% da população está conseguindo sincronizar. Por quê? 1% da população mundial tem a glândula pineal saudável, porque 1% da população mundial não toma refrigerante e constantemente toma água com qualidade para limpar as toxinas do sangue e aumentar o poder da glândula pineal, que já está latente. Agora, quando você tem a glândula pineal ressecada ou desidratada, impossível você conseguir fazer telepatia com alguém ou com o aparelho. Impossível você receber um abraço espiritual do teu mentor ou dos teus
ancestrais no céu. Impossível você se conectar com a ordem divina sem a glândula pineal estar latente. Nós precisamos da glândula pineal. Ela tem um propósito espiritual que os cientistas não entendem qual é o propósito da glândula pineal. O propósito dela é espiritual superior. As entidades inferiores do cultural podre do Brasil e do mundo, elas influenciam os ouvidos das pessoas. Elas falam o dia inteiro negativamente, fazendo fofoca, influenciando, invejosos nos ouvidos das pessoas, e as pessoas escutam. As pessoas começam a pensar coisas negativas porque elas estão escutando dos vampirizadores ou das influências maléficas. E elas estão tão acostumadas a escutar que parece normal. E a influência acaba influenciando realmente a personalidade da pessoa, porque é influência. A palavra influência é influenciar, manipular o comportamento, os pensamentos, manipular a pessoa. Se ela já é egoísta desde criança, ao invés de evoluir, ela vai se tornando ainda mais egoísta, ainda mais mentirosa, ainda mais cretina, ainda mais cínica, ainda mais invejosa, porque ela consegue aumentar o negativo dela através da influência do que ela está ouvindo do cultural podre, dos manipuladores, vampirizadores, entidades negativas, mentirosas. E tudo isso tem efeito colateral e cobrança também, e karma. É muito triste. Você que está na frequência lilás do 7º chakra coronário, você consegue filtrar. Então essa leitura não é para os invejosos, cínicos, hipócritas do cultural podre. Do cultural podre do Brasil e do mundo. Essa leitura de hoje, ela está conectada com quem tem ativado o 7º chakra coronário da cabeça. Então essa leitura não serve a quem ela não serve. Se você vai procurar alguma resposta hoje para o teu assunto, você só vai encontrar se você estiver conectado nessa frequência. A cor lilás na Bíblia várias vezes é mencionada como cor divina. Somente uma vez ela é mencionada na Bíblia como cor usada e manipulada pela Lilith em Revelação, capítulo 17, versículo 4, onde a Lilith descreve que ela usa e abusa, ela usa manipulando. A palavra usar no sentido de usar e abusar, explorar a cor lilás e a cor vermelho em Revelação, capítulo 17, versículo 4. A Lilith já reencarnou como Jezebel e hoje ela tem várias marionetes, principalmente no entretenimento musical, internacional e brasileiro também. Todas as marionetes de Lilith são do sexo feminino e todas elas são manipuladas e não sabem que estão sendo manipuladas. Elas realmente acreditam que elas estão no caminho certo e que após a morte não vai ter consequência. Então, como elas já estão perdidas, não tem mais como conseguir ajudar essas pessoas, eu aconselho que vocês se afastem. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Uma marionete manipulada de Lilith, ela vira a rainha do entretenimento até um certo tempo, quando Lilith já sabe que o chiclete perdeu o açúcar, mastigou e está na hora de jogar fora.
Então ela vai pegar outra marionete para colocar no lugar da rainha bruxa velha. Então tem a princesa bruxa nova que manipula essas cores. E eu vou falar outro segredinho para vocês entenderem, para vocês acordarem. E só quem tá ligado, quem percebe, vai entender. E se você não perceber, fica em paz, não precisa perceber. Mas eu vou dar uma receita para vocês, para quem está acostumado a pintar quadros ou pintar paredes ou pintar carros. Quem mexe com tinta sabe do que eu estou falando. Quem não mexe com tinta não vai entender. A cor black mais pink não é igual cor de rosa. A cor black mais pink é igual um lilás mais escuro, um poder. O lilás, o roxo, quanto mais escuro da pedra de ametista, igual a esse coração, mais poderoso. Só que a Lilith, ela é maléfica, podre, manipuladora. Então, esse grande poder que ela tem, ela usa para manipular. Só que na Revelação 17, versículo 4, está escrito que o dia que Sofia, não está escrito Sofia, mas está escrito que o dia, quando Jesus voltar, então o anticristo e o diabo e a cabeça que vai rolar não vai ter tempo de correr, não vai ter tempo de piscar, porque vai rolar a cabeça ali. Então, no universo, Jesus Cristo não vai estar sozinho, ele volta cercado com milhões celestiais. E ele tem ao lado dele a noiva de Jesus. Quem é a noiva de Jesus? Sofia. Só que foi deletada a palavra Sofia e foi substituída pela noiva. Dizem que é a igreja ou dizem que é o país de Israel. Mas não é nem igreja nem o país, é uma força superior divina, cósmica, a noiva. Então entenda que ele não volta sozinho. E quando no universo divino feminino com divino masculino são unidos, não existe nenhuma outra força negativa que consegue ganhar essa guerra espiritual. Por isso que existe no universo divino feminino com o divino masculino o yin e o yang. Então aqui a cor lilás, ela está representando um poder absoluto divino descrito na Bíblia. Não é Revelação 17, versículo 4, para você ter certeza que se você é manipuladora, se você é dessa força de Lilith, essa leitura não é para você. Você não vai encontrar a resposta que você está procurando mais no meu canal. Troca de canal. Esse canal é de sabedoria, de elevação. Se você precisa de ajuda e de cura e você quer ajuda e cura, você vai encontrar aqui. Se você quer ajuda para evoluir espiritualmente, sem karma, sem efeito colateral, sem rabo preso com o diabo, você vai encontrar aqui. Se você quer se libertar do cultural, porque tem a libertação divina, porque o divino superior está preparado para perdoar e te dar essa libertação 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque não existe a rejeição no lado superior. A rejeição e o castigo é só do diabo. Lá em cima tem o perdão. A quem quiser pedir o perdão 24 horas, 7 dias por semana antes da morte. Não pode ser depois da morte. Lembre-se disso. No minuto 14:09 que eu falei. 14:09. Lembre-se disso. O perdão tem que ser antes da morte, não pode ser depois. Beleza? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Assim que você quiser, aqui você vai encontrar esse abraço energético, esse perdão e os ensinamentos para a evolução. Beleza? Então vamos começar essa leitura com um mantra para você repetir 3 vezes a si mesmo. Quando você repete 3 vezes, você ativa o 5º chakra laríngeo da voz, de cor azul. E o 5º chakra, quando ele ativa, ele aciona o 6º chakra índigo,
do terceiro olho age na da visão, da manifestação da lei da atração da abundância para você reciprocar de volta para você, grande abundância, saúde e tudo de bom que você tem no coração você vai reciprocar de volta para você. Tudo que tem de bom dentro de você vai multiplicar e reciprocar de volta para você e você consegue receber esse abraço espiritual do divino superior, de todos, do universo, dos mentores, dos guias, dos ancestrais, de Jesus Cristo, de Sofia, de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, da Via Láctea, desta galáxia, é somente o nosso Senhor, o nosso Cristo, Deus, o Criador dos universos dois paralelos, deu um Cristo a cada galáxia. Essa é a confusão internacional que ocorre, dessa discórdia que foi causada por Lilith, para que não haja paz entre as religiões. Mas logo, logo vai ter um entendimento que o nosso Jesus é o nosso Senhor, o núcleo da nossa Via Láctea, mas existem bilhões de galáxias no universo. Para cada galáxia existe um Cristo, e o nosso Cristo é Jesus, o nosso Messias é Jesus. Quem está ativado no sétimo chakra coronário de cor lilás, dos cristais de ametista, já está recebendo essa informação. Somente 1% da população mundial está conseguindo receber, e você já sabe disso. Então, quando você escuta falar sobre o assunto, não é querer aprender ou aprender, é somente relembrar o que já é existente e verdadeiro no universo e ativar na sua mente para apertar o botão da máquina de lavar e começar a centrifugar as energias negativas e sair aquela roupa cheirosa, perfumada, maravilhosa. Que acontece na radiestesia, tem um desenho geométrico em formato de centrifugação. O turbilhão. O turbilhão é uma excelente máquina de lavar frontal, com aquela porta frontal maravilhosa LG, que faz com que a roupa saia de lá maravilhosa, sem estragar, sem bolinha, cheirosa, perfumada e sem torcer, estragando a roupa. A máquina frontal, para quem tem, sabe a qualidade, que é totalmente diferente da máquina com a tampa superior. A máquina da tampa superior lava muito bem, mas também estraga muito bem. Assim é o universo. Para quem gosta de lavar roupa, está entendendo exatamente o que eu estou falando. A diferença da qualidade de uma máquina de lavar. E para quem sabe realmente utilizar as opções que tem na máquina de lavar, quando você tem água quente disponível na máquina de lavar, para lavar a vapor, na opção lavar a seco, que eu lavava o uniforme da empresa da Qatar, porque só podia lavar a seco, mas eu colocava lavar a vapor ou lavar lã, porque era um uniforme feito de lã, então ele encolhia. Então o que que sai? Sai vapor quente na máquina, dentro da máquina, sem danificar o uniforme. E eu usei o uniforme da Qatar 14 anos, eu lavava em casa, ninguém sabia, porque era proibido, eles não deixavam porque as meninas estragavam o uniforme. Elas estragavam porque elas não sabiam utilizar a máquina e não sabiam passar a roupa. Mas quem sabe é uma bênção, porque o teu uniforme cheira comfort. E o meu uniforme cheirava comfort. E todos me perguntavam qual o segredo do teu uniforme ser tão cheiroso. E eu não podia contar, porque se eu contasse, eu seria mandada embora, porque era proibido. E eu falava, não é o uniforme, é o body spray que eu uso da Victoria's Secret. Não era body spray nenhum. Era o jeito que eu lavava a roupa e passava. Que eu sabia utilizar a máquina de lavar e eu sabia utilizar o ferro. Então, quem sabe, sabe. E essa informação é para quem sabe, não é para quem quer, é para quem pode. E você só pode se você tiver nessa frequência elevada do sétimo chakra coronário lilás ametista, divino, maravilhoso, que está descrito na Bíblia.
E tenha certeza que você não faz parte da revelação 17, versículo 4, da maldita Lilith que veste roxo e vermelho, manipulando as pessoas, a marionete do entretenimento internacional. Foi muita informação para tua cabecinha ou você conseguiu? Fica em paz se você não conseguiu. Quando a gente repete o que a gente está ouvindo várias vezes, a cada vez que você repetir, você vai entender um pedacinho do que eu falei hoje. Não precisa entender tudo de uma vez, ok? Escuta quantas vezes for necessário. Agora, eu vou pedir para vocês, deixe o seu polegar, somente os 4 signos com mais polegares nas leituras mensais são os signos que ganham bônus aleatório de lua nova e de lua cheia. Esse vídeo de hoje, ele está sendo operado pelo tablet, provisoriamente para os próximos 2 meses, até a gente comprar um celular novo, operador das plataformas. Esse tablet, ele só tem tamanho e beleza, ele não aguenta. E esse vídeo aqui, essa câmera não tem WhatsApp, não tem meio de comunicação, porque aconteceu um incidente no dia 9 de abril e o celular operador de grande potência caiu no poço do elevador, eu fiquei presa. Eu tô bem, tá tudo bem, mas o celular morreu e tudo que tinha dentro dele morreu. E foi culpa da Lilith, porque tinha um sticker da Lilith que eu criei para fazer um vídeo do BTS contra a Lilith. E os mentores me disseram, retira esse sticker do seu celular. E eu pensei, amanhã eu tiro. Não deu nem tempo de chegar o amanhã, porque a maldita Lilith, ela não consegue me atacar diretamente, fisicamente, ela conseguiu pegar o meu celular. O poder da Lilith não é brincadeira. Tudo que os astrólogos aprenderam das mentiras boas de Lilith foram mentiras manipuladas pela Lilith para as pessoas se iludirem com a Lilith na astrologia. Ela é tão perigosa que um sticker causou este incidente porque eu vacilei. Quem não sabe qual é o símbolo da Lilith, é uma lua minguante com uma cruz embaixo da lua, maldita. Mas a hora dela tá bem reservada. Sabe aquela reserva de passagem impossível de ser transferida ou modificada a data? Aquela reserva, se você não quiser, azar o teu, perdeu. Essa é a data da reserva do que vem para Lilith. No dia certo, na hora certa, sem perdão, porque ela não pede o perdão, porque ela não é o perdão, porque ela não existe no universo, com nenhum espaço dentro dela para pedir o perdão. Ela foi um elemento mais ingrato que já foi criado no universo. A criatura mais ingrata que já foi criada no universo não é nem o diabo, porque o diabo ainda teve uma história de começo divino quando ele era anjo. A Lilith, ela nunca teve um começo de história divina. Ela sempre foi ingrata do dia que ela foi criada. Desde o começo, da primeira célula, do primeiro átomo de Lilith, era a ingratidão. E por que Deus permitiu que fosse criada? Porque não existe
a evolução do espírito sem passar pelas trevas. Porque quando a gente não consegue aprender o errado para distinguir e escolher pelo livre-arbítrio certo, o caminho certo para a gente prosseguir. Só que o que acontece no planeta Terra da ignorância dos burros do ser humano? Eles escolhem o caminho errado. Então, está escrito na Bíblia que 1/3 vai escolher o caminho certo. 1/3 é o trigo do Ceará. E 2/3 são joio. Infelizmente, é muito pouco 1/3. Eu queria que fosse mais. Mas o ser humano é assim. Então, se você faz parte deste 1/3, com certeza você está aqui no canal. E se você quer sair do joio para fazer parte do trigo, você tem esse direito pela ordem divina até o último dia de sua vida, se você pedir perdão e quiser o perdão. É só você querer para você receber. Mas o problema é que as pessoas, no ego, elas morrem sem pedir o perdão. Daí, depois da morte, não tem mais solução. Depois da morte, não dá mais. Ok? E compartilha isso que eu estou falando. Ensina a todos que depois da morte não dá mais para pedir o perdão. Não dá mais para se regenerar. Não dá mais para recomeçar. Acabou. Nós vamos entrar na nova era de Aquário, onde a ignorância, os corruptos, os cínicos, os hipócritas, as marionetes, as manipuladoras não vão mais ter o direito de reencarnar e renascer. Acabou. A nova era de Aquário está na esquina. E 2030 é o portal dessa nova era. Nós estamos em 2026, 27, 28, 29 e 30. 4 aninhos só. Só 4 aninhos para abrir as portas da nova era de Aquário. E a gente vai entrar por essa porta ou vai fazer a fila. 2030 vai ser a fila na frente do portal. E nos meus cálculos astrológicos, em 2062, estaremos todos que estavam nessa fila lá dentro da era de Aquário. O universo ele é organizado do mesmo jeito que a gente organiza aqui embaixo. Vai ter a fila, todo mundo com seu número, todo mundo vai entrar na fila e vai entrar lá dentro, porque lá dentro tem espaço para todo mundo. Mas esses 2/3 do joio que não entendem, azar o deles. Eles não quiseram entrar porque eles não quiseram, porque tem espaço lá dentro para entrar. Então, se você quiser entrar, você sempre será bem recebido. Quando você quiser decidir deixar o cultural podre para seguir o caminho de Cristo. Beleza? Tenha certeza que lá dentro vai ter espaço para mais um, Tia Sô? Vai ter espaço para você, para todos se quiserem. Só que eles não querem. Está escrito na Bíblia que 2/3 vão rejeitar. Tem 1/3 de gente inteligente nesse planeta. Isto não é surpresa a ninguém, certo? Se você é inteligente, você sabe disso. Ah, com certeza, Tia Sô. Sempre foi comprovado que a maioria não são os inteligentes. Na escola, no trabalho, na empresa, no exército, em tudo, em todas as situações. Na família, tem sempre a minoria que é inteligente. Ou na classe, tem sempre a minoria que são os inteligentes, certo? Então não é novidade que 2/3 seriam burros e 1/3 seria inteligente. Tudo isso que eu estou falando você já sabe, porque já está no teu inconsciente, é só você relembrar. Quando você escuta o que é verdade divina, da Matrix divina, não estou falando das mentiras aqui que dizem serem verdades. Quando você escuta a verdade divina, você sabe, bate no teu inconsciente e você desperta, você acorda, você lembra do que você já sabe nos neurônios do coração, da memória, porque os neurônios do coração só carregam sabedoria, vindas de vidas passadas e segredos do universo. A mente é manipulada pelo diabo, pelos manipuladores, o coração não. Agora, o coração pode sofrer? Pode. E quando o coração sofre, às vezes ele quebra, às vezes ele fica duro igual pedra, porque o coração sofre.
mas o coração não mata, o coração não odeia. Todo ser humano que mata e odeia e sente inveja, hipócrita e corrupto é porque a mente dele está podre. É porque ele é influenciado pelo podre. É porque ele pensa podre. Não tem nada a ver com o coração dele. Mas o coração sofre, sofre. Minuto 30. 30. 30, 30. Saiu para algum signo. Então, se você tem conexão signo de Virgem com esse outro signo que saiu o mesmo mantra. Eu entendo que perder alguma coisa é uma oportunidade para aprender. Eu entendo que perder alguma coisa é uma oportunidade para aprender. Eu entendo que perder alguma coisa é uma oportunidade para aprender. Que signo que saiu esse mantra? Verifica se foi no signo de Câncer. E se foi no signo de Câncer, veja o que é que você pode aproveitar da leitura de Câncer, porque é o mesmo mantra do segundo chakra sacral, da fertilidade, do útero, do aparelho pélvico ou dos testículos, porque a fertilidade ela é depositada dentro dos testículos, ok? Então, aparelho pélvico na mulher, aparelho genital no homem, o chakra de número 2 sacral. Se você perdeu alguma coisa, ou se você já fez um aborto e você quer se arrepender para entrar no seara do trigo, tudo bem. É só você querer o perdão, reconhecer que errou. Quando a gente admite que errou, é uma grande sabedoria. Quando a gente admite estar errado, é uma grande sabedoria, escrito, descrito, explicado em todo o livro de psiquiatria. Só que é um segredo, psiquiatra, psicólogo, o analista não pode contar isso para o paciente, mas eu estou contando para vocês que o psiquiatra, o psicólogo, o analista, nós estamos anotando o comportamento do paciente para ver onde é que o paciente tem a humildade de reconhecer que errou, para a gente dar nota 10 ao paciente. Mas por que a gente não pode falar isso? Para o paciente não mentir para a gente, dizer que errou na mentira, porque assim ele não consegue ser observado na verdade, para a gente entender como é que ele está, que nível que ele está, se ele realmente está evoluindo ou se ele está no regresso. Mas a pessoa reconhecer que ela errou publicamente na frente de todo mundo é uma grande evolução. Mas não adianta também a pessoa errar e falar, eu errei, peço perdão, e vai lá e continua fazendo errado, igual aquele cantor cínico, canalha, que bateu na namorada dele na frente das câmeras dentro do hotel, pediu desculpa, daqui a pouco estava batendo de novo. Assim não tem progresso nenhum. É só uma mentira, só na cabeça dele. Mas dentro da cabecinha dele, ele sabe que ele está errado. Mas por que ele pediu desculpa? Para enganar todo mundo de novo. Então, aquele que está se desculpando para enganar todo mundo de novo, não adianta, não tem progresso. Ele não vai entrar para o trigo, ele não vai entrar para o seara, porque lá em cima no universo todo mundo está sabendo que ele está mentindo. Lá em cima não tem corrupção e não adianta mentir, porque lá em cima aparece a mentira. O paredão do BBB lá, da verdade de todo mundo, aparece. Então, quem mente aqui na Terra pensa que engana lá em cima, porque está tão acostumado a mentir que pensa que está enganando o universo. E não está. Então, aqui, se você tem alguma coisa que você sabe que hoje você gostaria que fosse diferente, você gostaria de voltar no tempo e consertar o que aconteceu, não dizer o que você disse, não ter feito talvez o aborto, não sei o que foi que você fez de errado. Às vezes você causou um acidente, nesse acidente alguém morreu. Seja lá o que for que você sente aqui um remorso,
Se você pedir perdão, você se confessar, e não necessariamente que precisa ir à igreja, mas se você falar e utilizar o quinto chakra da voz, o laríngeo, e você conversar com Deus e pedir perdão sinceramente, e se você chorar e realmente você está pedindo perdão, com certeza você é perdoado. Mas aquele cara que bateu na namorada, espancou até ela sangrar e veio pedir perdão, daqui a pouco ele estava batendo de novo, na canalice dele, ele pensar que ele vai voltar a ser respeitado, nem os idiotas aqui do planeta Terra acreditam mais nele. E aonde ele acabou indo preso pela justiça divina, e muita oração também de mim. Não vou comentar com vocês pra gente não... Às vezes a gente pede justiça em oração para namorada, certo? Então, quando acontece a justiça, é lógico que a justiça vai lá bater nele e pegar ele. E se ele está sofrendo agora, azar dele. Mas quando a gente pede em oração justiça, a gente não pede com maldade nem para matar ele, ou para espancar ele, ou para bater nele. A gente pede justiça para ela. Agora, como que vem a justiça para ela? Como que vai afetar ele? Azar dele. A gente tem que saber pedir justiça sem a gente também se incriminar. Eu não posso me incriminar e pedir que a pessoa morra. Eu não posso me incriminar perante Deus e pedir que a pessoa passe pelo mesmo trauma que ela causou aos outros. Não, eu só peço justiça a quem foi a vítima, e o universo vai tomar conta e vai causar a justiça para aquela pessoa. Eu não preciso pedir ruindade para aquela pessoa ser castigada, mas eu peço justiça pela vítima que foi atacada pelo predador. Então, se você está entendendo essa leitura, excelente. Essa leitura do mês de maio a todos os signos está sendo uma abertura akáshica para quem já está no nível akáshico da espiritualidade. O que é isso, Tia Sô? Vai procurar no Google, ok? Se você nunca ouviu falar, é lógico que você não está nesse nível. Mas se você está entendendo essa leitura, você está absorvendo, você está sentindo, você já está nesse nível e você nem sabe que você já está no nível akáshico da abertura de consciência para você entrar na nova era de Aquário. E vai reencarnar na nova era de Aquário com dinâmicas felizes, saudáveis. Ninguém vai ficar sem o que fazer e ninguém vai ficar monótono. Todo mundo vai se divertir na nova era de Aquário sem ter gente ruim, prejudicial, invejosos, criminosos, para a gente ter dinâmicas felizes, Olimpíadas felizes, futebol feliz, sem corrupção. Vai ser um mundo de dinâmica sem essa nojeira, o podre que acontece no mundo hoje, da corrupção, dos criminosos, da prostituição, da pedofilia. Quanto mais eu falo, mais me dá refluxo. Eu já estava tão boa do refluxo, agora me deu... Ai, me deu um nozinho aqui. Então, quando a gente entrar na nova era de Aquário, te garanto que doenças não existirão mais, porque ninguém mais vai sentir doenças, porque doenças são causadas por karmas também. E uma dessas doenças que não vai mais existir é o refluxo. Nem refluxo, nem dor de estômago, nem dor no fígado, porque o fígado, ele é o quê? Causa e efeito pela Lilith. Pelo que o povo manipulado come e bebe, da podridão, da manipulação, do business, da comida e da bebida, refrigerante, glúten, porcaria, comida, veneno,
agrotóxico, etc. O bebê nasceu perfeito, ele vai crescendo, ele vai ficando doente. Por quê? Porque ele está comendo e bebendo podre. Não tem como ele ser saudável se ele não come e bebe saudável. E eu não tomo refrigerante, por isso que eu tenho uma memória muito boa e a glândula pineal latente. Ok? Professor Greg Braden, para quem não conhece ou para quem fala inglês e quiser seguir, ele já tem também livros em português. Greg é com 2 Gs, G-R-E-G-G. Braden é B-R-A-D-E-N. Vamos ao oráculo antes de fazer o tarô. Deixa o tarô por último. O seu mantra: eu entendo que perder alguma coisa é uma oportunidade para aprender. Eu entendo que perder alguma coisa é uma oportunidade para aprender. Eu entendo que perder alguma coisa é uma oportunidade para perder. Seja essa coisa tangível, abstrata, um aborto, a vida de uma pessoa num acidente, ou você perdeu o desequilíbrio das palavras e você magoou alguém, ok? Seja lá o que foi que você perdeu, tudo pode ser restaurado? Sim! Tudo pode recomeçar de novo e você entrar para o Seara? Sim! Tem lugar lá dentro do Seara? Tem! Você vai ser castigado porque você errou no passado e você fazia parte da manipulação e parte do time da Lilith? Não vai ser castigado se você pedir o perdão antes de morrer. É tão simples quanto 1 mais 1 igual a 2. E 2 é um número perfeito. O Yin e o Yang, divino masculino e divino feminino. Beleza? E o número 3, Tia Sô? Trindade, também. Número perfeito. E o número 4, Tia Sô? Os pilares, também, perfeito. E o número 5, Tia Sô? Esse número, ele é imperfeito. Esse número é do pentagrama que não vai ser mais permitido na nova era de Aquário. Todos os pentagramas das bandeiras serão alterados para outro tipo de qualquer tipo de estrela, menos o pentagrama. Beleza? Tudo que você quiser saber já existe resposta. É só você perguntar em meditação para o divino se você estiver conectado com o 7º chakra coronário. E quando você encontrar a resposta certa por aí no YouTube, você já sabia da resposta. Porque a verdade universal, ela é única a todos. E ela estava dormente, adormecida no DNA de todos. Então não é aprender, é relembrar. Por isso que a gente tem que acordar ou despertar. Se você já ouviu essa expressão tão clichê, o acordar, o despertar, porque estava dormente o que a gente já sabe no nosso DNA. Libertação akáshica. 43 minutos. Queridos mentores e guias astrais, mensagem para Sol, Lua e Ascendente em Virgem. Oh, uau! Uau! Número 51. Salmo 51, para quem tem vício de bebida, vai ajudar bastante vocês. E os 4 pilares materiais de Florence Scovel Shinn. A Florence, ela era uma professora imigrante da Europa, imigrou, chegou no porto de Nova York, foi professora, ela era cristã, ela era diferente, ela era protestante, mas ela era uma protestante holística esotérica diferente. Tipo a Tia Sô, acreditava em reencarnação, acreditava naquilo que estava faltando na Bíblia, ela sabia dentro dela que tinha muita coisa faltando na Bíblia. Quando a gente já tem certeza e a gente está acordado, despertado e relembrando o que é verdade, a gente vai saber, vai sentir que tem alguma coisa faltando na Bíblia.
na Bíblia oficial. Mas a Bíblia da Etiópia, que também é uma Bíblia oficial, tem 88 livros dentro dela, sendo que a Bíblia oficial só tem 66 livros dentro dela, do Velho Testamento. Mas a Bíblia oficial católica tem 44 livros dentro dela. Então veja que se você for puxar pelo DNA, o DNA sabe que tem muito mais ali do que foi informado a todos. Então a Flora se sentia dentro dela coisas que inexplicáveis, mas ela ensinou muita coisa aos alunos. Então ela tinha 4 pilares materiais para a abundância material: declarar, fé, gratidão e visão. Declarar o quê? Ela sempre ensinava aos alunos a você dizer o que você quer. Declare ao universo, conjugando o verbo no presente. A fé. Quem tem fé não duvida. A fé não é a dúvida. A fé é a certeza que você está pronto para receber, como se tivesse comprado algo pelo aplicativo e está chegando, do jeito que eu explico a todos. E a gratidão? A gratidão é sempre antecipada, do jeito que eu explico a todos, do jeito que ela explicava, do jeito que está descrito para ser praticado a todos. Só que pela manipulação que existia na igreja ou na época de Jesus, era não ensinar a todos, porém hoje já foi entendido que todos têm que aprender para que todos consigam chegar e alcançar a abundância, para que quebre a parábola de que se um rico entrar para o céu, um camelo entra por o buraco de uma agulha, contanto que todos sejam ricos. Essa parábola, ela se quebra e se transforma, e é isso que Jesus quis dizer: ou é todo mundo rico no mesmo nível, ou quem é rico está pensando que vai para o céu, está muito enganado. E hoje, o conselho, para quem já entendeu essa parábola, muitos bilionários deixaram toda a sua herança aos estudantes de medicina nos Estados Unidos. Porque eles já entenderam que não adianta morrer podre de rico, que não vai para o céu. Aquele que quer ir para o céu porque entende que existe reencarnação e vida novamente. Enfim, tem muitos cristãos milionários e bilionários que entendem que existe a reencarnação, só que ninguém comenta, que é para não magoar o pastor. Mas aqui, os 4 pilares de Florence Scovel Shinn: declarar, fé, gratidão e visão. Funciona, tia Su? Com certeza. E aqui tem uma observação, Mateus 6, versículo 6 e Mateus 7, versículo 7. Mateus 6, versículo 6, estamos falando do jejum. Em Mateus 7, versículo 7, estamos falando de bater na porta para que ela seja aberta. E quando você bater na porta, como eu já falei antes no começo desse vídeo, lá dentro do Seara vai ter espaço? Vai ter espaço. Aquele que quiser antes de morrer. Essa carta sai para te garantir que tudo na vida existe uma disciplina e um programa de 4 pilares. Os 4 pilares espirituais que eu ensino a todos vocês, que eu perguntei nas leituras se quem acertasse ganharia a extensiva do amor, ninguém acertou. Aqueles 4 pilares espirituais para a alma subir é diferente dos 4 pilares materiais para a alma vencer na abundância financeira 3D. Para tudo tem 4 pilares, para cada assunto tem 4 pilares. E o número 4 é um número perfeito. Pilares. Acabei de falar antes, que eu falei para vocês, 2 é perfeito, 3 é perfeito, 4 é perfeito, 5 não é perfeito. 5 tem juros, correção monetária, efeito colateral, karma, rabo preso. E o 6, tia Sô, 6 é perfeito.
Aliás, numerologia 51. 5 mais 1 é 6. E o número 7 te assou? Sétimo chakra coronário lilás, para você receber o downloading do universo. É perfeito? É perfeito. Ajudei ou não ajudei? Se quiser ouvir os vídeos de Florence Scovel Shinn no YouTube, pode ser de qualquer canal. Tem 4 ou 5 canais que estão postando os vídeos com as mensagens e ensinamentos dela. Já me perguntaram se esses ensinamentos da Florence é de Deus ou é do diabo? Tenho certeza que são de Deus, do divino, da Matrix Divina Universal. Eu já tirei? Não, vou tirar um conselho aqui, daí eu, por último, faço o tarô para vocês. Aqui, o que saiu? Arcanjo Uriel. Uau! Arcanjo Uriel, a cor do Arcanjo Uriel, todo mundo me pergunta, é o roxo lilás. Quanto mais roxo, melhor. Arcanjo Uriel. Brilhante ideia, sua ideia é divinamente guiada, 3 pontinhos. Então, a sua ideia que você está tendo, talvez através desse vídeo, ou talvez você estava na dúvida, será? Sim, a resposta é sim. Qual é a resposta? A quem tem uma ideia que estava na dúvida, a resposta é sim. A sua ideia divinamente guiada, 3 pontinhos, por favor, vírgula, tome medidas para torná-la realidade, vírgula, sim. Beleza? Arcanjo Uriel, de qual cor? Tarararan. I purple you. Ok? 4 Seasons. Se você gosta do Jungkook, 4 Seasons, My You, I Purple You. Você já entendeu. A sua ideia, 4 pilares, 4 estações, 4 Seasons. A sua ideia, em 4 semanas ou 4 estações, se multiplica numa ideia multimilionária. Sem juros e correção monetária, contanto que você segue o caminho que eu falei para vocês. Bilionário não vai para o céu, a não ser que ele deixa tudo que ele tem para os estudantes de medicina ou de biologia. O futuro desse planeta é a saúde do ecossistema, do ser humano e do planeta, ok? E do coração e do espírito, todo tipo de saúde, física, mental e espiritual, ok? Vamos ao tarô? Finalmente te assou, pelo amor de Deus, que leitura comprida. Pois é, gente, é a energia do mês de maio, todas as leituras estão compridas, eu também tô cansada. Você acha que eu quero ficar aqui falando 1 hora? Eu tô cansada. Você acha que eu tô ganhando a mais, de falar a mais? Não tô ganhando nada. De leque, mentores. Ok. Que assim seja. Então, vamos pegar aqui o mês de maio e a epifania. Fundo do baralho epifania que você não esperava te contar para o mês de maio. 3 de copas. Vamos ver o fundo do baralho, somente 7 cartas de fundo. É lógico que é 7, não me perguntem. 7, chakra coronário do downloading do universo. 7, 3 de copas, as de paus, arcano maior de leão. Jungkook! Acorda, Jungkook, acorda, que você tá aqui. É o único virginiano que eu conheço com ascendente em leão, o Jungkook do BTS. E o Papa 14, ele se nomeou como leão. Então pode ser para ele também, que ele é virginiano. Então vamos lá.
3 de copas, as de paus, arcano maior da força de leão, número 8. 3 de espadas tem 3 e 3, 33, número mestre. Arcano maior do imperador de número 4, número 4 perfeito, 4 pilares. 8 de paus, 4 mais 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a 7ª carta, a imperatriz de número 3, trindade também perfeito. Então temos o imperador e a imperatriz, par perfeito. Os 4 pilares mais a trindade igual seara de Cristo, com as portas abertas a todos que quiserem participar e entrar e renascer na nova era de Aquário. Aqui tem uma situação incrível, maravilhosa, porém, todavia, no entanto, ela vai servir a quem quiser reconhecer que estava errado. Então, aqui, querido signo de Virgem, se você aprontou alguma e você ofendeu alguém, ou você machucou o coração de alguém, você tem total credibilidade para fazer exatamente o que eu disse, pedir perdão, reconhecer que estava errado e ser quadruplamente abençoado pelo universo, ou triplamente abençoado pelo universo, porque a imperatriz é o número 13, é a bênção, aqui tem 3 de copas e aqui tem 3 de espadas. Se você foi a vítima e alguém magoou, feriu teu coração, te ofendeu ou criou uma situação contra você, essa pessoa não conseguiu te derrubar pela força que você tem no Espírito Santo, nos 4 pilares de vida que você segue. Não sei quais são os 4 pilares que você segue, mas você segue. E rapidamente, aqui é 7 de paus, não sei se eu falei 8, falei errado. Aqui é 7 de paus. Eu falei 8 porque o 7 estava em cima do as e eu contei 7 mais 1, contei 8 na mente. É 7 de paus. O 7 é persistir, insistir e consistir. E é o número 7 do 7º chakra coronário. Para receber o downloading. Persistir, insistir e consistir. São 2 arcanos aqui de energias de leão. Então, Sol, Lua e Ascendente em Virgem. Com alguma energia do signo de Leão dentro do mapa astral ou mora com o signo de Leão, vocês serão abençoados, ungidos e protegidos e vão participar do Seara de Cristo se vocês quiserem. As portas estão abertas a quem quiser entrar, mesmo que você tenha errado no passado com alguém, porque tá aqui. Então, essa notícia primeiro é para você, diretamente para você que pisou na maionese, escorregou na maionese, disse o que não devia, fez o que não devia. Mas aqui tá perdoado, já tá perdoado se você quiser, vai depender de você. Você tem essa libertação, o imperador com a imperatriz. E esse reencontro divino com a matrix divina. Se for relacionamento, você vai ter reconciliação. E se for o teu desejo, porque nós temos o as de paus, o teu desejo de se encontrar com alguém fisicamente no as de paus, você vai se encontrar com essa pessoa. É um sonho, talvez seja um sonho de sua vida se encontrar com essa pessoa. Você vai se encontrar com ela? Vai. Está predestinado pelo universo, são 2 arcanos maiores. Imperatriz com imperador é um encontro que está predestinado pelo universo divino. Você vai se encontrar com essa pessoa se você quiser. Tá predestinado? Tá. Se você se pergunta, Tia Su, é destino? É destino. Você quer? Vai depender de você. Você tem o livre-arbítrio. Se você não quiser mudar de ideia, também. Tudo pode ser da maneira mais fácil, da maneira mais difícil, mas o importante é você ter a permissão.
Se você quiser essa pessoa, se encontrar com essa pessoa, você pode? Sim. O universo está dizendo aqui que já estava dentro dos planos universais do teu mapa astral e foi você mesmo que pediu antes de nascer. Se você quiser mudar de ideia, você tem essa liberdade. Se você quiser entrar dentro do seara de Cristo, você tem essa liberdade. O imperador, os arcanos maiores, é o Apocalipse de 0 a 21, do nascimento do Messias ao retorno do Messias, e o Carneiro de Deus é o imperador, ok? Carneiro de Deus ou Cordeiro de Deus é o imperador. E a imperatriz é Sofia, o divino feminino ao lado de Cristo. Cristo e Sofia. Mais abençoado que isso, impossível. E eu vou colocar o título dessa leitura como Leitura Abençoada Impossível. Leitura Abençoada Impossível. Leitura Abençoada Impossível. Mas para você é possível. Beleza? É missão impossível aqui, que para você é possível. Ok. Mais um 3 aqui na sua leitura. Então, 333, frequência energética, muito importante para você entender a sincronia universal, que você está no caminho de Sofia, da sabedoria. 3 de ouro no teu passado, as de copas no mês de maio. Aqui você teve um 8 de espadas invertido, que é excelente. Então você não sente mais medo de sair do cultural podre. O 8 de espadas invertido é que você perdeu o medo de tirar a venda dos olhos e de sair do cultural. Perdeu o medo, graças a Deus. O rei de copas no bloqueio. Aqui tem um problema do teu parceiro de vida ou da pessoa que você ama, que ainda está no medo e ainda está no bloqueio. Então, quando você fica dependente para essa pessoa se decidir, você perde o seu tempo. Aqui no futuro próximo, 6 de ouro, reciprocando o vosso coração divino. Tudo que tem de bom, lembra que eu falei no começo da leitura? Tudo que tem de bom dentro do teu coração vai ser reciprocado para você. Eu falei para você no começo dessa leitura e está aqui. A carta veio para reconfirmar minhas palavras. Eu falei para você. Falei hoje nessa leitura. E está aqui, reconfirmado. A sabedoria. Outra carta de Sofia. Arcano maior da sacerdotisa maior de número perfeito, número 2 do Yin e do Yang. Ok? Ela carrega a Torá na mão e a cruz de Jesus no peito e a lua crescente aos pés. A lua de Lilith é a lua minguante. A lua da sacerdotisa maior é a lua crescente. Se essa carta cair invertido na mesa, ela está representando Lilith. Se essa carta cair na mesa, ela está representando Sofia na posição correta. Se essa carta cair no bloqueio, ela está representando que você é manipulado pela energia de Lilith, e pelas mentiras, e pelos manipuladores, e pelo diabo, e por tudo que vem do cultural podre do Brasil e do mundo. Então essa carta, ela é muito inteligente e muito poderosa, por isso que ela tem 2 pilares aqui, o preto da manipulação com a letra B e o J com a letra de Jesus, e ela veio na posição de melhor e mais matrix divino possível, como conselho para você seguir a intuição do coração no silêncio. No silêncio, qual tipo de silêncio? De não dizer para Lilith que você está sabendo que a Lilith é a Lilith. De não dizer na cara do teu cunhado
ou na cara da pessoa, que você tá sabendo que essa pessoa, ela estava com a intenção de te levar para o inferno, para o fundo do poço com ela. Você tá sabendo, só que você não fala para ela. Porque quando a gente tá sabendo da verdade sobre a pessoa à nossa frente, que fazia parte de nossas vidas, que a gente decide que essa pessoa tá errada e que não vai mais fazer parte da sua divindade, do seu espírito abençoado, que deseja entrar no Seara para fazer parte da nova era de Aquário e reencarnar novamente, você fica no silêncio. Você não vai confrontar essa pessoa, mas você está sabendo da verdade. E você vai usar a sua intuição para você tomar o caminho certo. E na conclusão você tem a carruagem. Você tomando o caminho certo, ele acelera, porque nós estamos no ano do cavalo da astrologia chinesa. É só você aceitar a verdade, usar a intuição contra o podre do cultural e você acelera ao caminho do Seara. Veio no resultado o arcano maior de número 7 do 7º chakra coronário do downloading. E aqui finalmente o 8 de paus. Eu senti que ia sair para vocês, que eu falei na epifania, mas aqui saiu. Lá era 7 de paus, persistir, consistir e insistir. Aqui é 8 de paus, acelerado. As duas cartas mais aceleradas, mais rápidas, mais abençoadas, com flechas de amor do universo. O 8 de paus e o cavaleiro de ouro veio na energia externa. A carruagem veio no resultado. E na energia externa, o que significa isso? Tem outra pessoa do signo de Virgem que vai te acompanhar nessa nova abertura akáshica de evolução do 7º chakra. E o akáshico, ele é o 8º chakra. E aqui tá o 8º, 8 de paus. Tem outra pessoa de Virgem, Sol, Lua e Ascendente em Virgem, o Cavaleiro de Pau, Ouros, Cavaleiro de Ouros, que vai analisar tudo isso que eu tô falando aqui. Vocês vão entrar em acordo e rapidamente, 8 de paus, acelerados. Vocês dois, tem duas pessoas de Virgem ouvindo a minha leitura que se conhecem e vão entrar aceleradamente em acordo akáshico de evolução espiritual e botar para funcionar toda essa aula de educação espiritual que eu dei para vocês prosperarem materialmente sem ter o rabo preso com o cultural. Que assim seja, amém. E eu até esqueci como é que eu vou titular esse vídeo. Mas é um vídeo de bênção maravilhosa, impossível a vocês. Que assim seja, amém. Shalom, salam aleikum, namastê.